Ô, Nassif, eu acabei de comemorar junto com minha filha, que você conhece, o filho, com a companheira e com vários amigos aqui em casa. Eu me emocionei muito, chorei bastante, porque você é testemunha do que a gente passou nesse processo. Você se lembra das reflexões que a gente fazia na CNM, das várias lives que a gente fez contigo. E a ideia de construir esse caminho não foi fácil. Eu acho que foi uma eleição marcada pela violência política, marcada pelo uso da máquina. Uma prova disso foi o que aconteceu hoje com a Polícia Rodoviária Federal, marcada pela mentira e por um antipetismo doentio. E, mesmo assim, a gente está ganhando essa eleição e tem uma responsabilidade muito grande com o país e com o povo. Nós vamos iniciar um governo que é amplo, mas é um governo de disputa. E eu acho que as forças mais à esquerda têm que ter noção da sua responsabilidade, de fazer uma parceria, mas cobrando, fiscalizando. Eu acho que o Lula está imbuído de uma autoridade legitimada por uma eleição barra pesada. Porque, apesar do resultado ser sido pau a pau, e é uma responsabilidade aumenta na montagem do governo e na governabilidade, essa foi uma eleição que foi contra o Estado. Nós fizemos uma eleição contra o Estado. Nós fizemos uma eleição contra as práticas milicianas. Nós fizemos uma eleição no Vale Tudo. Nós fizemos uma eleição enfrentando a tutela militar, enfrentando a PGR, enfrentando a Polícia Federal, enfrentando a todo tipo de violência, inclusive ontem com a Carla Zambelli, há uma semana com o Roberto Jefferson, hoje com a Polícia Rodoviária Federal. Então, nós temos que comemorar. Agora, essa comemoração, Nassif, é também de luta. Nós temos que ser firme para garantir o cumprimento dos nossos compromissos. Ainda bem que o Lula lançou aquela carta dos 13 pontos sobre o amanhã. Não é uma carta que se submete ao mercado, como fizemos em 2002. É uma carta que deixa claro quais são as suas prioridades. Isso. E eu estou emocionado, Nassif, primeiro, porque eu passei por essa história toda. Segundo, porque eu vivi muito de perto com o Lula, como você é testemunha. Terceiro, imaginar esse cara ser colocado como novo que derrota o velho, derrota o fascismo, o feminicídio, o racismo, a violência, o negacionismo, derrota o trumpismo, derrota tudo de ruim que esse cara representou, é uma vitória muito grande. Agora, grande vitória, grande responsabilidade. Nós não podemos ter salto alto, nós temos que trabalhar muito, nós não podemos errar porque a responsabilidade aumenta, e é isso que nós vamos ter que enfrentar daqui para frente. Eu acho que um cara como Lula, que você conhece tão bem quanto eu, merecia essa vitória. Passou pelo que ele passou, nunca deixou de sonhar, e com 77 anos de idade, ele desperta essa energia que contamina as entranhas do Brasil. Eu digo para você que hoje nós tivemos as algemas do povo brasileiro. O povo brasileiro foi desalgemado, e o Lula foi o responsável por essa chave que tirou as algemas desse país. Muito obrigado por estar aqui contigo. Genuíno, é uma história épica. Eu estava comentando um pouco mais cedo aqui, você não tem na história da política contemporânea do século nada que se aproxime... Alô, eu estou aqui na live. Eu te ligo depois, tá? Tchau. Nada que se aproxime do Lula. Ele faz uma política negociada, consegue reduzir desigualdade, fazer políticas sociais, é algo de uma operação terrível, perde mulher, perde filho, perde irmão, fica 500 dias, e, no fim, os principais verdugos se voltam para ele pedindo ajuda dele para salvar a democracia. Globo, Joaquim Barbosa, todos esses caras aí que ajudaram a criar esse discurso de ódio e tudo, percebendo que a única saída era o Lula. Né? Mas, Paulo, como é que você vê, digamos, esse grande arco? Porque o arco ele permite dar governabilidade, mas cria barras também. Você acha que os pontos centrais da política do Lula, combate à miséria, o papel das empresas públicas no desenvolvimento, tudo tem condição de ser resguardado? Tenho a impressão que sim, né? O governo do Lula, este atual, talvez ele tenha algumas semelhanças com o do Itamar Franco, né? Que, embora não tenha tido a participação do PT, foi um governo de uma ampla coalizão.
né, criando divisão de partidos com os ministérios, o que deu uma certa governabilidade. Lula, de forma muito hábil, né, se juntou ao Geraldo Alckmin, agora o MDB, mais declaradamente mais próximo do próprio PT, algumas alas do PSDB também, tenho a impressão que o PSDB terá que se reformular, vai ser um partido que certamente terá uma divisão, né, talvez muita gente saia ou crie outra sigla, né, alguma coisa do tipo, mas o Lula tem a vantagem de ser um governo, a partir de agora, que deverá reconstruir a democracia brasileira e suas instituições. E, para isso, ele precisa contar com boa parte dos partidos que tenham algum compromisso com o regime democrático. Então, me parece que teremos um governo muito plausível, né, capaz de promover a governabilidade. Tenho a impressão que muita gente do PL que foi eleita vai abandonar o barco bolsonarista. A gente não pode esquecer que o PL fez o José Alencar, né, como vice-presidente do Lula. Isso é uma memória, querendo ou não, que acompanha o PL, e provavelmente o Lula conquiste pelo menos a maioria na Câmara. Quanto ao Senado, talvez Lula tenha mais dificuldades, mas tenho a impressão que, à medida que as investigações sejam feitas em relação ao governo Bolsonaro, cada vez menos teremos, desde pastores e políticos e militares, apoiando esse governo. Uma vez que tudo que Bolsonaro tentou realizar foi um governo autoritário, e nesse período eleitoral, verdadeiras pedaladas eleitorais, né? Tanto que se reclamava das supostas pedaladas da Dilma, mas o que nós vimos, na verdade, foram mais do que pedaladas, né? Foram navegadas, né? Que o Bolsonaro fez em relação ao orçamento, em relação ao uso das polícias, em relação ao uso da religião, e pior, né, contestando o funcionamento legítimo das urnas eletrônicas. Então, tenho a impressão que teremos um governo que procurará pacificar o país. É necessário que os meios de comunicação, os grandes principalmente, antes tão contrários ao Lula, cheguem numa grande reflexão a respeito do seu papel da promoção do Bolsonaro, do poder e da extrema-direita no Brasil. É importante criar regras mais rígidas, proibindo que políticos que tenham falas antidemocráticas e contra os direitos humanos tenham a possibilidade de se eleger. Me parece que é o momento também de pensar profundamente na criminalização do bolsonarismo, uma vez que é uma forma pós-moderna do fascismo, enfim, da ignorância, da mentira, estabelecidas como formas de governo. Isso é inaceitável dentro de um regime democrático. Genuíno, o Lula tem falado muito no aprofundamento da democracia, chama prefeito, chama... O Brasil ele tem uma estrutura onde você tem algumas organizações capilarizadas aí, e você tem um modelo das conferências nacionais também. Como que seria um modelo participativo efetivo do governo Lula? Olha, Nassif, em primeiro lugar, nós temos que compreender que uma das grandes reformas nesse terreno da política é o sistema eleitoral e partidário. O voto uninominal, sem lista, sem fidelidade e com orçamento secreto, coloca o Congresso com uma perna dessa oligarquia atrasada. Nós temos que enfrentar esse problema. Para diminuir a intensidade do orçamento secreto, nós temos que criar formas de democratização da sociedade. Por exemplo, as conferências nacionais a partir de conferências municipais e estaduais. Certa forma de iniciativa de lei através de diminuir o número de exigências para apresentar projeto de lei. A questão de consulta popular sobre determinadas iniciativas. E, no limite, eu acho que nós temos que pensar em alguns temas, o plebiscito revogatório, para não ficar apenas na mão do Congresso Nacional. Eu acho que as instituições políticas vão ter que passar por uma oxigenação. Esse modelo dos três poderes, dos freios e contrafreios que tem que existir, mas nós temos que avançar para incluir um quarto elemento. Eu acho que a governabilidade hoje exige a autoridade do presidente da República, que o Lula saberá exercer. Segundo, as forças que elegeram o Lula têm que constituir um bloco no Congresso Nacional. Fazendo um bloco, a gente chega a 130, a 135 deputados. E negociar pontualmente com cada partido, não em bloco, como fosse centrão. E fazer uma relação
com as instituições do Estado. Nós temos alguns desafios. Por exemplo, a PGR. Nós não podemos ficar prisioneiros da lista tríplice. A questão da tutela militar. Nós temos que enfrentar esse problema indicando uma geração nova, com mentalidade aberta, e não essa mentalidade da militarização e do preconceito em relação à esquerda, em relação à indígena, em relação a negro. E também, evidentemente, na relação com o sistema de justiça, nós vamos ter que estabelecer uma relação democratizada, porque o sistema de justiça ele é muito protagonista. E esse protagonismo, Nassif, ele é importante em algumas atitudes para conter o bolsonarismo, mas ele não pode substituir a política. A política, eu acho que o Lula tem que colocar a política no centro da decisão de governo. Né? Temos que restabelecer o reinado da política. Aquilo que o Ulisses Guimarães dizia, a política, menino, tem solução para tudo. O judiciário não tem rampa. A mídia é só para um lado. A política é essa coisa contraditória. Nós temos que estabelecer negociação e disputa, coisa que foi eliminado por essa visão maniqueísta. E eu acho que nós temos que incorporar nisso a sociedade. Governabilidade hoje, sem a sociedade organizada, sem ouvir a sociedade, ela ficará capenga, ela ficará limitada. Eu acho que nós temos que adotar. Eu, por exemplo, acho que o modelo de conferência é importante, mas nós devíamos fazer uma espécie de concertação popular, Nassif. Um movimento de movimentos sociais, de sindicatos, de entidades que pudesse construir um diálogo. Não é para ir para o governo, não é para ter DAS, não é para ter ministério, um diálogo positivo para negociar a agenda do país. Não é aquele conselhão que botava alguns, não. Né? É uma concertação popular de parceria, não é para cooptar, nem também é para dizer amém. Agora também tem compromissos mínimos. Eu acho que a própria modernidade, a própria revolução tecnológica está colocando elementos novos numa maneira de garantir a governabilidade ouvindo a sociedade. Está sem som, Nassif. Como é que você vê o recomeço? Como, Nassif? Não, perguntando para o Paulo como que ele vê esse recomeço aí. Sabe o que só que eu acho que o Lula está tentando. Com dignidade, o Brasil merece oportunidade para sorrir e brilhar nossa estrela. Brilha nossa estrela, nossa esperança. O Brasil, criança, alegria, com dignidade. O Brasil merece outra vez oportunidade para sorrir e brilhar nossa estrela. Ô, Genuíno. Pois não. Ah, não. Eu me lembro aquela fase mais terrível lá, que foi no hotel, acho que Jaraguá, que estava reunido todo mundo em torno do Lula quando passou o PowerPoint do Dallagnol, rapaz. Uma das coisas mais chocantes que eu vou te falar, eu já tenho muitos anos de estrada. As coisas que mais me chocaram, o atentado às Torres Gêmeas, o avião batendo lá, a Globo News reproduzindo a conversa da Dilma com o Lula sendo arrastado lá para Congonhas, e esse dia fatídico aí do PowerPoint do Dallagnol, né? Esse país ele passou por um tanto de traumas aí que Deus me livre, hein? Eu acho que o país, Nassif, tem que passar por uma purgação democrática, porque produziram algumas monstruosidades ao longo dessa história que era de matar. Eu não sei como é que o Lula não morreu, apesar de ter tido um câncer. Eu mesmo tive um aneurisma da aorta que quase fui. Vários companheiros tiveram problemas sérios de saúde. Por quê?
porque essa nova maneira de... Eles adotaram 3 formas de diminuir as pessoas. Primeiro, deslegitimar e degradar. Primeiro, vamos degradar a pessoa. Segundo, vamos desumanizar. Terceiro, vamos liquidar. Essas são as 3 formas de atuação desse sistema de justiça. Degradar, o Lula não é mais aquele. Desumanizar, o Lula é prisioneiro. Eles desumanizaram. Mesmo agora, com o Lula sendo inocentado pelo Supremo, ele é culpado, ele é corrupto. E terceiro, eliminação. Eles apostam na eliminação. Eu vivi esse problema, outros companheiros viveram, e é impressionante que nós temos que construir a democracia noutro padrão, noutras formas. E um país que tem essa liderança, que nasceu das greves, que fundou o PT, que passou pelos governos, passou pela Constituinte e se recoloca como essa força, esse país a gente tem que amar, né, Nassif? Esse povo, apesar de tudo, votou no Lula, pô. Esse povo votou no Lula. Nós temos que amar esse povo. É que a classe dominante não merece o povo brasileiro. A classe dominante escravocrata, racista, patriarcal, não merece o povo brasileiro. Agora, o povo dos quilombolas, o povo da Amazônia, o povo do Nordeste, o povo feminino, o povo pardo e negro, o povo da nova classe trabalhadora que sonha com direito, nem imagina se é empreendedor ou não, este povo é muito interessante. Hoje, eu estava na fila para votar. Uma senhora me reconheceu e disse, Genuíno, eu quero lhe confessar que é a primeira vez que eu vou votar no PT, porque entre a arma desse cara e vocês, eu prefiro vocês, mesmo discordando de vocês. E olha como o resultado foi apertado. Com a operação de PF, com Carla Zambelli, com todo esse processo que nós vivemos, com a eleição de uma bancada no Senado horrível, em termos de negacionismo. O Moro, esse juiz negacionista que foi da penalização do Lula, depois saiu do governo, depois volta para o governo, agora é levado para os debates para constranger o Lula. Veja bem que classe dominante é essa, Nassif. Leva um carrasco. Eu me senti como aquela vez que eu fui depor na Polícia Federal, eu fui depor na CPI, e o inominável, que é hoje presidente da República, levou um torturador da minha época na guerrilha para assistir meu depoimento. Levou, é mais ou menos levar o Moro para ver o debate do Lula na televisão. Essa elite nós temos que derrotar, nós temos que nos livrar dela, porque ela é o tumor que tem que sangrar. Não tem jeito, porque se o país encobrir isso aí, esse tumor volta à podridão e volta de novo, como voltou 79, 85, esses militares que ficam discutindo urna, que ficam discutindo golpe. Não tem sentido. Isso é uma mesmice prosaica medíocre. É isso. Ô, Paulo, como que você acha que pode se dar uma reestruturação partidária aí a partir de todo esse imbróglio que aconteceu? Primeiro, o reconhecimento de que Bolsonaro é a crise, que ele é uma aberração política. É preciso os partidos reconhecerem isso, né? E nossa sorte é que Bolsonaro não tem uma base partidária, é muito mais virtual dentro das igrejas, o que, de fato, deverá promover um afastamento do bolsonarismo a médio e longo prazo da vida política brasileira. Além disso, como eu havia citado, há uma série de investigações que precisam ser feitas, né, em relação à sua família, à utilização de recursos públicos, como a rachadinha, né, para favorecer compras de apartamentos. O caso Marielle precisa ser bem esclarecido. Eu estou convicto de que o único motivo de que haja tanta demora na investigação do caso Marielle se deva, muito provavelmente, ao fato de que Marielle sabia da participação dos Bolsonaros nas milícias cariocas, o que prejudicaria muito a ascensão do Bolsonaro em 2018. Aliás, ela foi morta no mesmo ano da eleição. Então, há uma série de investigações ainda a serem feitas, e também a questão do Sérgio Moro, citado pelo José Genuíno agora há pouco. O Sérgio Moro abraçou o Bolsonaro por medo de ser investigado, não há outro motivo para isso, né? Ou seja, agora vamos abrir a caixa de Pandora desse governo, e certamente todos os males possíveis e imagináveis serão descobertos. Então, é fundamental que os partidos repensem na refundação da democracia brasileira, não em termos constitucionais, né, mas como o José Genuíno havia afirmado, em termos de uma reforma política, né, que dê mais ênfase aos partidos, às suas listas, aqueles que têm uma fidelidade com as ideologias dos partidos, independentemente da forma como eles pensam.
Mas, mais do que qualquer coisa, essa campanha salvou a democracia brasileira. Isso se Bolsonaro, né, não usar mais artimanhas para tentar desestabilizar o resultado das eleições. Mas o Bolsonaro é o grande câncer da política brasileira e os bolsonaristas todos são fascistas funcionais. Assim como a gente tem analfabetos funcionais, no Brasil existe esse fenômeno, né, o fascismo funcional. São pessoas que não se enxergam fascistas, às vezes aparentam ser até mesmo boa praça, mas tem na ponta da língua discursos que se direcionam contra os direitos humanos, contra os valores democráticos, e é necessário produzir toda uma política educacional, uma política nos meios de comunicação, para que jamais esse fenômeno se repita. Porque caso o Bolsonaro tivesse sido eleito, certamente todos nós aqui estaríamos correndo risco, né, de manutenção das nossas vidas, da nossa liberdade de expressão, e Bolsonaro, de forma muito importante, foi derrotada nesse processo eleitoral. Então, é importante a gente pensar em todas essas situações, porque Bolsonaro é um risco à democracia brasileira. E agora é a hora do Lula conseguir uma grande articulação política, unir os partidos e conseguir promover a manutenção da normalidade do regime democrático. Eu tenho a impressão de... Fala aí, Johnny. Assim, só para dar a informação que o Lula está chegando aqui no hotel, ou melhor, ele já está aqui, daqui a pouco ele vai fazer o pronunciamento dele, e assim que ele começar a entrar aqui, eu me levanto e mostro as imagens, tá? Mas eu já vou ficar aqui nos bastidores para a gente conseguir mostrar todas as imagens aqui do Lula chegando para falar agora como presidente eleito. Tá legal. Essa questão essa questão da Marielle, a gente fez recentemente um documentário aí da ultradireita, tentando entender o que aconteceu lá com a Marielle. Os pontos que a gente junta é o seguinte: você tem um acordo entre o Temer e o general Vilas Boas. Esse acordo se consubstancia naquela operação de garantia de lei e ordem lá no Rio de Janeiro, que é entregue o comando a um militar, o general Braga Neto. Na época, você teve o sujeito que mais se insurgiu contra essa operação foi o Bolsonaro. E por que se insurgiu? Porque ele achava, corretamente, que era um pacto entre o Temer e o Vilas Boas para ter uma eleição com o Lula fora do jogo, e o Temer se candidatando. Então, ele tem declarações violentas aí contra a operação lá, contra a intervenção no Rio. Mal o Braga Neto assume, morre Marielle. O pessoal vê no Google como é que chama lá o assassino? Do Rony Lessa. Vê no Google do Rony Lessa que ele tinha feito uma grande pesquisa sobre quem eram aqueles que eram contra a intervenção militar lá. Então, morre a Marielle. Seguramente para desmoralizar o Braga Neto. Daí o Braga Neto disse que vai apurar o caso, passa alguns meses, ele disse que já tem tudo pronto, já sabem os culpados, os mandantes e tudo, e não fala mais nada. Chega em janeiro, comecinho de janeiro, você tem um discurso do Vilas Boas, de despedida lá do cargo dele, em que ele fala que a democracia foi salva por Bolsonaro, Sérgio Moro e Braga Neto. E Braga Neto é indicado para o ministério mais relevante do Bolsonaro, que é na Casa Civil. Então, para mim, o pacto entre Vilas Boas, Bolsonaro, em torno de Braga Neto, se deu em cima desse episódio da Marielle. Eu não tenho dúvida. Né? Não estou dizendo que o Bolsonaro, mas que ele tinha relações próximas com os assassinos, eu não tenho a menor dúvida. Né? E esse pacto militar, tanto que o Braga Neto, o próprio Jungmann, que era ministro da Justiça, falou: não, tem interesses muito poderosos, nunca abriu o jogo. O Braga Neto declarou várias vezes que já tinha concluído o caso, nunca abriu o jogo. Então, o pacto miliciano do Vilas Boas com o Bolsonaro se deu em torno desse episódio, que blindaram, já perceberam que tinha potencial eleitoral no Bolsonaro, blindaram o Bolsonaro e conseguiram esse cargo aí da Casa Civil e de outros militares entrando no
no governo Bolsonaro. Fora todo o apoio que a inteligência do Exército deu nas chamadas guerras, nessas guerras digitais aí da campanha também. Né? Bom, estamos chegando ao fim. Genuínos, suas últimas recomendações. Ô, Nassif, em primeiro lugar, eu estou muito emocionado e muito alegre com essa vitória, porque eu vivi momentos dramáticos da história final do Lula, do governo dele e da Dilma. Em segundo lugar, é um momento de serenidade. Eu acho que nós temos que, com base nos 13 pontos da Carta Compromisso do Lula, levar em conta essa frente ampla que ele construiu. Eu vou, como militante do PT e da esquerda, trabalhar por um polo que possa, vamos dizer assim, avançar, tensionar, um polo que possa disputar também a agenda, porque vai ser um governo de disputa. O mercado vai querer disputar, você sabe disso, certos setores vão querer disputar, e nós temos que fazer uma disputa no campo democrático. Eu acho que o Congresso Nacional devia formalizar um bloco parlamentar com 135, 140 deputados, somando todos que apoiaram o Lula, mais o PDT. Eu acho que a vitória do PT em alguns estados é importante. O voto crítico do PT no Rio Grande do Sul foi importante, porque esse Onyx Lorenzoni, ele é mais fundamentalista do que o Bolsonaro. Eu enfrentei esse cara durante 4 anos no parlamento. Esse cara é barra pesada. Ele é mais negacionista do que o Inominável, pelo que eu vivi lá no período de 2007 a 2011. Eu acho que foi importante a vitória na Bahia, foi importante a vitória do Casa Grande. Eu acho que nós temos um desafio muito grande, Nassif, no Sudeste. E no Sudeste, porque tem um capitalismo mais organizado e mais desenvolvido. Qual é o dilema nosso? Como dialogar com a nova classe trabalhadora? Além dos programas de inclusão social, nós temos que dialogar com essa classe trabalhadora que quer futuro, que quer ascensão, que quer serviços, que quer educação, que quer acesso à tecnologia, que quer direitos básicos. Nós temos que dialogar mais com essa nova classe trabalhadora, que são os empreendedores, os informais, os que têm pequenos negócios, de como organizar melhor a nossa relação com essa nova classe trabalhadora, porque eu acho que classe trabalhadora é todo aquele que vive do seu trabalho. Então, eu queria dizer para você, Nassif, que desculpe eu compartilhar contigo essa emoção, porque você é testemunho do que eu vivi. Eu estava agora abraçando a minha filha, a Mirura, que você conhece, e eu disse, eu vou fazer uma live com o Nassif. Ela disse, eu só permito porque é com o Nassif, porque o Nassif foi muito importante na solidariedade a você. E eu aprendi, Nassif, que solidariedade é quando a gente dá a mão para quem está caído. E você deu a mão, eu estava caído e você deu a mão. E eu queria agradecer muito isso, as várias reflexões que a gente fez no GGN e também quando você fazia palestra lá na CNN, onde eu trabalhava. Então, eu estou aqui também compartilhando com você esses meus sentimentos. Você é um jornalista e um militante experiente, que tem muita sensibilidade, e eu queria dizer que eu não podia deixar de participar dessa live contigo, agradecer ao Paulo Ramires e me colocar sempre à sua disposição, viu, Nassif? Um grande abraço de coração. Tá? E curte com a família que você merece, Michel. Valeu. Grande abraço.